De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes a importância da Tua palavra aos nossos corações. Nós lemos textos que nos refletem como é importante que nosso coração esteja todo dedicado a Ti, para que todas as áreas da nossa vida de fato estejam aos Teus pés. Por isso pedimos que a Tua palavra nos oriente, Senhor. Inclina o coração do Teu povo a ouvir a Tua palavra tão somente, e a obedecê-la, a amá-la, e a sujeitar o coração com alegria, como temos lido, com toda dedicação, oferecendo-se de verdade a Ti em primeiro lugar, para sermos abundantes em todas as outras coisas. Em nome de Jesus, amém. Como é que foram de Black Friday? O brasileiro até ri, né? O negócio da Black Fraud já ficou até uma marca registrada. São feriados e a Black Friday, né, vem de uma tradição americana e não somente isso. O que vem antes da Black Friday? Thanksgiving, o culto ou o dia de ação de graças. E isso é muito importante para que você entenda o Black Friday. É claro que hoje está comprometida a data, mesmo para os americanos, mas ela surge, tanto o dia de ação de graças, quanto a Friday, quanto a Cyber Monday, não sei se vocês sabem, mas tem a segunda-feira também, em que as pessoas estão ali, os donos de produtos estão fazendo uns descontos impressionantes. O pastor Fernando mandou para nós lá, num grupo de WhatsApp que nós participamos juntos, ele mandou lá o pessoal vendendo, sabe o Xbox e o PlayStation 4, por exemplo, $160. Não dá R$500, ou no máximo R$500. Quanto que é aqui? R$1.500, no mínimo, talvez você vai encontrar isso aí. É por aí. Não tem, é muito diferente. Livros, eu gosto de comprar livros. Nessa época do ano você acha livros, de fato, no valor de 10% do livro. Livros que custam $30, $40, $50 são vendidos a centavos, ou a $2. Não dá nem para comparar. Mas repare que na história do americano, a Black Friday, ou o dia do grande, os dias de grandes descontos estão ligados a um coração grato que surgiu no dia de ação de graças. A gratidão do povo gera a generosidade. E nós brasileiros queremos generosidade sem sermos gratos, sem conhecermos o Senhor. Então, nossa realidade, nossos descontos dificilmente chegarão a 10% do valor, ou descontos de 80%, 90%. Você não vai, é muito difícil você chegar nisso, porque não há real generosidade. Você vai encontrar, às vezes, esse desconto para aquele negócio, aquele produto que está encalhado lá. Aí o camarada se vira, queima isso aí, põe isso aí que a gente atrai público.
Então, não dá. Precisa ter um coração transformado para que exista real generosidade. O pastor falou sobre isso, o presbítero Newton também falou isso, nos textos em que fomos lendo durante o culto a respeito dessa inclinação, desse toque que Deus dá ao coração do seu povo, para que ele entenda que o dinheiro tem que girar a favor de Deus, nesse sentido, não como nos escravizando. Lembra que Jesus diz que a gente vive numa tensão entre não servir dois senhores, Deus e Mamon. Lembram disso? Quando ele fala ali no início de Mateus? Cuidado com as riquezas. Você tem um Deus que está competindo. E você vai ouvir durante, talvez, a sua vida como cristão, que geralmente a última parte que se converte qual é? O bolso. Vocês sabem bem o negócio. Então vamos lá. Vamos olhar aqui nesse texto o que nós podemos aprender a respeito dos dízimos, das contribuições, o que tem que existir no coração do cristão para com Deus na sua vida. Primeiros 2 versículos que nós vamos ler e observar aqui são o versículo 6 e o versículo 7, que falam a respeito da fidelidade de Deus nesse relacionamento. Olha só. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos antepassados de vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Lembra de quem são essas pessoas? Eles estão chateados com Deus, estão rebeldes com Deus, eles tinham expectativas e não receberam. Por isso estão agindo com indiferença. E isso é novidade para Deus? Não. Não é novidade para Deus. A desobediência parece que ser... sabe aquela coisa do contrato? Olha, é como se Deus entrasse... Olha, ok, meu povo, eu amo vocês. Eu entro com a fidelidade. Com o que você vai cooperar? Parece que é como se nós levantássemos as mãos e falássemos... Com a infidelidade, nós fazemos questão de participar com isso, Senhor. Tá bom para o Senhor? Isso é uma tristeza para nós, tristeza para o povo de Deus... E nós que conhecemos a nova aliança, temos que prestar atenção para ver como é que nós estamos administrando esse nosso comportamento. Cuidado como você tem agido diante de Deus, para que você não abuse da sua bondade. Veja, Deus apela, olha, eu não mudo. E por eu não mudar, vocês têm sido abençoados e vocês não estão recebendo aquilo que vocês deveriam receber. Desde a antiguidade, há desobediência, há inconstância na parte do povo. Então toma cuidado, porque nossa tendência geralmente é condená-los, mas nós somos o povo. Quem é fiel, quem é a segurança neste relacionamento é o próprio Deus. O pastor Ediano terminou a mensagem dele da semana passada falando sobre exatamente a segurança. Lembra do hino que nós cantamos semana passada? Que segurança tenho em Jesus. Tenho segurança. E é exatamente isso que Deus tem falado. Olha, porque eu não mudo, tem segurança para vocês. Agora, será que nós estamos abusando dessa segurança, dessa bondade que Deus tem dado a nós? Veja só, Deus está indo atrás do seu povo. Essa parece ser uma característica de Deus nesse relacionamento. Gênesis 3:9. Adão e Eva acabaram de pecar. Eles estão escondidos quando eles ouvem os passos de Deus pelo jardim. Deus diz, onde está você? É o que diz Gênesis 3:9. Deus chamando pelo homem, onde é que você está? É Ele quem não muda. Tiago capítulo 1, verso 17 diz que Ele é o Pai das luzes. Ou que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus é constante, é imutável, é segurança para nós, é bondade, é aquele quem vai atrás, é aquele quem se sujeita, é aquele que busca, é aquele que ensina, é aquele que tem paciência. Veja se Deus não tem feito isso com você. Nosso exercício talvez seja diminuir, não abusarmos da graça de Deus. Em determinado momento,
o povo de Deus no Novo Testamento vai falar, poxa, o pastor Ediano pregou sobre isso. Olha, se a graça de Deus aumenta à medida que o pecado aumenta, se ela é maior à medida que o pecado é maior, então vamos pecar mais para que ele seja mais bondoso conosco? É a lógica, puxa. Paulo vai dizer, claro que não, você já morreu para isso. Não faça isso novamente, não mergulhe nessa. Então preste atenção, irmãos. Veja só. A humilhação da parte de Deus em ser paciente, em vir atrás. Eu digo humilhação porque, pense aí, quando você afronta alguém que você quer bem, ou seu marido, sua esposa, seu filho, ou algum amigo seu, você o ofendeu, para você ir atrás dessa pessoa, a maioria de nós, não todos, mas a maioria de nós dá aquela engolida a seco e vai pedir perdão, pedir desculpa, vai se humilhar porque o outro tem razão. O caso aqui ainda é mais crítico, porque é a parte ofendida que está indo atrás. É Deus quem é ofendido, é Deus quem é perfeito, quem sustenta, quem não erra. Ele que está indo atrás do seu povo para pedir, arrependam-se, voltem. E olha o que Deus recebe em troca. Olha o que Deus ouve da parte do seu povo. A partir do versículo 8, o que Deus relata, o que o profeta relata é o seguinte: o povo responde com cinismo ali, como é que voltaremos? Quase que assim, voltar no quê? O que você está falando, Deus? E Deus vai explicar uma pergunta retórica: o homem pode roubar a Deus? Claro que não. Nós cantamos aqui no início dos louvores aqui, tudo é dele, tudo é dele. Davi reconheceu isso quando estava diante do povo. Tudo vem de ti, Senhor. Tu és outro texto vai dizer que ele é o Senhor da prata, Senhor do ouro, tudo é dele, os animais são dele, as coisas todas são dele. Agora, o que parece aqui é que a resposta cínica deve receber uma resposta dura, e Deus diz, vocês me roubam. Repare no versículo, entre versículo 8 e 9, quantas vezes Deus diz que eles estão roubando a Deus. Umas 4 vezes, olha só. Pode um homem roubar a Deus? Uma vez. Contudo, vocês estão me roubando 2 vezes. E ainda perguntam, como é que te roubamos? 3. Nos dízimos, nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. 4 vezes Deus está dizendo que ele está sendo roubado. E o que significa ser roubado aqui? Ano passado, a minha esposa foi furtada. Lembra, Adélia, que você estava no shopping, aí a Adélia só me liga desesperada. Sumiu meu celular. Acabou, minha carteira, o celular acabou. Aí eu logo fui falar, pastor Ediano, preciso ajudar a Adélia aí, um advogado. Eu falei, pastor, a Adélia foi roubada. Aí o pastor, mas aconteceu alguma coisa de violência contra ela? Não, ela nem percebeu. Aí o pastor, então ela foi furtada. Aí eu falei, é isso aí. Agora repare que a palavra que Deus diz aqui é que ele foi roubado. E o que ele quer dizer aqui é que algo que era de direito dele foi tirado à força dele, ou não foi entregue como deveria, foi violentamente tirado dele. Quer ver outro exemplo? Não sei quantos de vocês aqui trabalham comissionadamente. Então, você espera que ao final do mês você receba pela quantidade de vendas que você fez. E você tem um trato com o seu chefe. Olha, se você vender a porcentagem dos seus ganhos aqui, você vai ganhar 3% da venda, 5% da venda, 10% da venda. Ok, combinado aqui, estamos certos. Se no final do mês você não receber aquilo que você deveria ter recebido, o que você vai falar? Foi roubado. E foi mesmo. Aquilo que te era de direito não foi entregue, não foi dado a você. E o que Deus está dizendo aqui é que o povo está fazendo exatamente isso. Não está dando aquilo que é devido a Deus. Não está dando os seus dízimos, não está dando as ofertas. Isso aqui é importante para nós. Vamos dar uma olhada? Por favor, Felipe. Coloca aí os slides que eu preparei aqui. Vamos ver se a gente consegue contribuir aqui para... Quando nós olhamos para o dízimo, como está dito aqui, nós precisamos, pelo menos, considerar o que significava isso. O que significava o dízimo no Antigo Testamento? E eu coloquei algumas informações aqui
Pode, Felipe, sem paciência, pode colocar todas aí. Ó, eu coloquei algumas citações aqui, ou algumas direções para as quais os dízimos eram reservados ou separados. Como o pastor Ediano disse, isso aqui é um assunto até para bons estudos. Eu não posso ficar aqui me esmerando em todos os detalhes. Mas veja só, os dízimos do Antigo Testamento eram dados para sustento dos sacerdotes, dos levitas. Essa era uma tribo que recebia exclusivamente. Essa tribo dos levitas, de onde vinham os sacerdotes e os levitas, eles não tinham terra no meio do povo de Deus. Eles eram sustentados pelas outras tribos. Era a responsabilidade das outras tribos dar o dízimo para sustento deles. E o que eles tinham que fazer? Ensinar a palavra de Deus, cuidar das coisas do culto. O pessoal às vezes acha que hoje levita é só para cantar, viu? Não é, gente. Isso aí é uma coisa dentre tantas outras que eles faziam. O ensino, o cuidado com as coisas de Deus estavam nas mãos deles. E eles deveriam receber por isso o sustento. Outras coisas. O dízimo deveria... Olha só, tem uma informação importante aqui. Lembre, Israel é um povo que não vive uma democracia como nós vivemos. Quem comandava o povo, ou a organização da nação ali, era uma nação teocrática, em que Deus era o líder e ele estipulou as suas regras. Então você tem ali os dízimos como parte não somente das leis de direções, mas principalmente leis cerimoniais. Então era uma lei que servia para cuidados de levitas, sacerdotes, de órfãos, de viúvas, mas era uma lei que deveria ser exercida nos cultos a Deus. E era uma vez por mês? Não, bem constante. E outras, espaçadamente, festas específicas da Páscoa, ou outras, você tinha a responsabilidade do povo de levar também as suas ofertas, dos seus dízimos naqueles momentos. Tinha dízimos anuais, dízimos trianuais, e fora os dízimos que corriam normalmente. Então, segundo os estudiosos, fazendo uma média, anualmente, um israelita pagava em torno de 20% a 25% de dízimo. Então, o dízimo já não é tão dízimo aí, é quase trízimo, quando alguns ainda abraçam que era 30% das suas arrecadações, das suas produções. Então, animais, cereais, frutas, terras, tudo disso o povo ia lá. Uma das festas era bem bonita, em que o povo tinha que levar as suas colheitas e celebrar em família no culto a Deus e diante de Deus. Então deveria haver alegria, deveria haver satisfação de Deus, diante de Deus. Olha só, mais algumas coisas. Era para ser do melhor, não era sobra. O dízimo não podia ser sobra. Depois eu acho aqui os textos aqui embaixo, se vocês quiserem ler, vocês vão encontrar essas informações. Era para ser regular, constante, como eu falei para vocês. Além das contribuições cultuais contínuas, havia dízimos anuais, dízimos trianuais, em que os israelitas deveriam comparecer e celebrar ao Senhor. Num dos textos, se não me engano, do texto de Deuteronômio, diz que o dízimo servia para ensinar o povo a temer ao Senhor. Era um exercício de temor ao Senhor. Eu lembro uma vez o Ali orou aqui para nós, numa das vezes que nós entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas, e uma das coisas que ele fez questão de dizer: Senhor, isso aqui não é para Ti, é muito mais para nós do que para Ti. E é verdade, é para ensinar ao nosso coração a quem nós realmente seguimos, quem nós realmente servimos, não ao dinheiro, mas ao Senhor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E mais uma coisa, como eu disse aqui, é uma lei cerimonial. E aqui está o nosso ponto. Muitos tomam esta condição do dízimo, dele ser uma prática cerimonial da antiguidade, para dizer que o dízimo não é válido, não deveria se contribuir no Novo Testamento. Não existe isso. Nós temos algumas direções para isso aí, que são importantes para nós.
de fato, você não tem no Novo Testamento nenhuma ordem a respeito do dízimo. Não tem mesmo. Mas não necessariamente aquilo que não está dito está cancelado. Veja só, por exemplo, a nossa condição com relação aos batismos dos nossos filhos. Nós batizamos os nossos filhos. Tem algum texto claramente que diga isso? Não tem. Mas você vai trazer, os pais pequenos aí, os pais grandes dos pequenos, trazem os filhos. Por quê? Porque nós entendemos que houve uma expansão ou uma alteração em que Deus, através do batismo, substituiu a ceia e insere os filhos na aliança. Essa é a nossa crença. O dízimo, então, me parece, no meu entendimento, penso que ele tem no Novo Testamento, na Nova Aliança, uma ampliação. E aqui é o meu ponto. Geralmente as pessoas que não querem validar o dízimo, eu não vou dizer que todas, mas tome cuidado com o seu coração, porque ele pode estar querendo encontrar um álibi para não contribuir. Eu não estou dizendo de todas as pessoas, porque eu não sou Deus, eu não vasculho o coração de todas as pessoas, mas a tendência nossa, conhecendo esse Deus tão perigoso que nós temos diante de nós, Mamon, a riqueza, nós muitas vezes lutamos para encontrar brechas diante de nós, na palavra, para nós não participarmos das contribuições. Eu tenho, por exemplo, entendimento de que o dízimo é algo que foi dado ao povo de Deus antes da lei. Então você tem, por exemplo, Abraão, no primeiro texto aqui de Gênesis, Abrão, ele dá o dízimo a Melquisedeque, que é alguém que aparece ali depois de uma grande guerra, e Abraão, diante da grandeza, Hebreus vai dizer que Melquisedeque era um tipo de Cristo, e Abrão paga o dízimo a ele. Jacó também vai se comprometer diante de Deus para dizer que havia uma maneira, um desejo no coração, mesmo antes da lei cerimonial, de que aqueles que estavam gratos, que aqueles que reconheciam a divindade, faziam questão de honrar essa divindade com seus bens, com aquilo que ganhavam. E no Novo Testamento, veja só, Jeremias 31 diz assim, é a nossa realidade para hoje, tá? Jeremias diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos pecados. Eu entendo, e nós cremos que nós já vivemos essa realidade. E entendo que o dízimo, ou a contribuição dos crentes, ganhou generosidade no Novo Testamento. Ela se ampliou. Ela não foi cancelada, como alguns gostam ou preferem entender. Eu prefiro e creio que ela foi ampliada em Cristo. Veja, nós temos no Antigo Testamento, Hebreus vai dizer continuamente, as sombras. Em Cristo nós temos substância, realidade. Se nas sombras nós precisamos de regras, nós precisamos é como se nós andássemos, sabem andar de bicicleta? Andar de rodinha. Você precisa de rodinha para andar de bicicleta no início do aprendizado.
Só que depois que você aprende, você não precisa mais de rodinha. Você tem sabedoria e conhecimento para caminhar com habilidade. E eu entendo que a nova aliança que aplica e transforma os nossos corações, ela amplia e se estende no conceito da contribuição. O texto que o pastor leu para nós, depois você pode abrir e ler em casa, 2 Coríntios 8 e 9, é impressionante. Dar-se ao Senhor para dar-se, então, contribuir com os santos, de dar empenho, de dedicação. E uma vida de fato que honra a Deus em todas as coisas. Talvez você observe aí, se nós puxássemos o extrato do seu cartão, o que diria? Tem muita gente que diz, olha, quer saber como é que é, quem é a pessoa, ou a biografia da pessoa, quem ele é, dá uma olhada no cartão de crédito, lá nos gastos dele. Se nós puxássemos, onde estão os seus investimentos? Onde eles estão? O que eles dizem a respeito de você? A generosidade no seu coração, a transformação. Em Cristo deveria existir um coração cheio de preocupação e de cuidado em honrá-lo em tudo que você tem. Então eu penso que Deus está sentando aqui diante do povo, conversando com eles, vamos dar uma olhada aqui na sua vida, na sua maneira de se conduzir diante de mim, que isso aqui está sério. O reverendo Augustus vai dizer que poderia ser qualquer assunto aqui. Eu não acho que poderia ser qualquer assunto. Eu acho que precisava ser o dinheiro. Exatamente pelo que o dinheiro é perigoso para nós. Não é a primeira vez que Israel está ouvindo esse tipo de discurso. Ageu, você tem lá Deus dizendo, olha, vocês estão gastando dinheiro nas coisas de vocês. E estão esquecendo de cuidar do meu templo. Foi um pouquinho antes disso. Neemias, que os garotos estudaram, os jovens estudaram aí. Neemias tem que fazer questão, presta atenção, vamos dar aqui, contribuir, vamos aqui dar os nossos dízimos, fazer a nossa parte, honrar a Deus, porque Ele tem sido bom. E é isso que Ele exige de nós. O povo estava distante, e por conta disso estavam sob grande maldição, é o que diz o versículo 9. Vocês estão me roubando a nação toda, e por isso vocês estão debaixo de grande maldição. Que maldição era essa? Numa sociedade agrícola, eles sofriam dificuldades com tempo, faltas de chuvas, com pestes. Daqui a pouco a gente vai olhar lá na frente, que Deus disse que vai prometer evitar essas pestes e tudo mais, vai afastar. Então, tomem cuidado, porque a falta de obediência em honrar a Deus, como eles estavam fazendo aqui, é um perigo para nós também, em não estarmos sendo obedientes a Deus, ainda que nós estejamos numa época em que o dízimo não é uma lei, em que eu tenho que botar uma faca no seu pescoço aqui e falar para você trazer, eu não posso fazer isso. Para eles era uma lei. Mas o que eu digo para vocês é que no Novo Testamento, não tem mais rodinha. Tem que andar sem rodinha. E é como um pai falando assim, vem, você sabe andar, pode vir. Como é que você está administrando? Olha só, tem mais questões críticas aqui. Por favor, Felipe, coloque mais o slide seguinte. É nisso aqui que eu tenho medo de cair. Legalismo e antinomismo. O que são essas coisas? Desculpa, é por isso que cabe até como uma aula. O legalismo é você colocar leis onde não há leis. E no Novo Testamento não há uma lei que diga você tem que dar o dízimo, senão você não é crente. Não tem. E essa lei cerimonial que havia no Antigo Testamento, ela cai em Cristo. Nós entendemos que para nós, as leis que permanecem são as leis morais. Essas não que nós devemos observar, mas nós devemos aprender delas, graças a Cristo. Então,
nós temos que tomar cuidado com o legalismo. Veja só, Gálatas 2,16 diz que a justificação pela graça por meio da fé, somente como nós estudamos, destrói essa coisa de que você fica inserindo regras. Gálatas, Paulo tem que falar isso. Tinha gente dizendo, você é crente, mas você tem que observar as festas, você tem que observar a circuncisão. Então eram regras do Antigo Testamento que estavam sendo inseridas na igreja. Paulo fala, opa, não. Não tem mais isso. Em Cristo isso acabou. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. Agora, o que nós temos que evitar é esse aqui. Também, o antinomismo. O que significa isso? Aqueles que não... então agora, esquece. Tchau mesmo. Cristão que se vê com licença para pecar. Pode tudo. Posso fazer o que eu quiser. Não preciso pagar, não preciso contribuir, não preciso participar de nada disso. Não preciso observar minha vida se tem pecado, se não tem. Não preciso observar se eu roubo ou não roubo. Tem muito crente fazendo isso. E queimando o nosso filme. São esses aqui, que acha que por conta da graça de Deus, você não tem que viver numa vida de santidade, esquecendo que junto da graça, Deus também providencia um coração transformado que traz santidade. Olha só, uma fé que atua pelo amor, que anda no Espírito e vive pelo fruto do Espírito. Essa é uma fé genuína, que não está presa à lei para ser salva, mas ama a lei de Deus. Teve uma vez, quando eu comecei a falar, falei uma vez aqui, Davi, Salmo 119, tem lá um trechinho lá, como eu amo a tua lei. O salmista entendeu que a lei do Senhor é boa, não para a salvação, ali não dava, mas como expressão da retidão de Deus, e que ela deve ser amada por corações transformados. Mas eles estavam então vivendo maldições por conta disso, e Deus vai então dizer, fazer uma proposta aqui. Vamos lá, verso 10 em diante, 10 ao 12. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras nos campos não perderão seu fruto. Diz o Senhor dos Exércitos, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Então o que Deus faz então? Deus propõe um desafio àquele povo. Propõe algo que jamais foi visto na Escritura. Deus pede para que o povo prove a Ele, teste a Ele. Isso jamais tinha acontecido anteriormente. Neemias não relata isso, Ageu não relata isso, e eram circunstâncias parecidas. Mas agora Deus está colocando, prove-me. Você pode lembrar talvez do Salmo 34, em que a palavra de Deus diz, ao provar e ver de que o Senhor é bom. É um provar diferente aqui. O provar e ver de que o Senhor é bom é como aquela coisa do saborear. Saboreie como Deus é bom. Deleite-se nele. Lá no Salmo 34 é essa a ideia. Aqui não, aqui é um teste. E quando nós lemos esse texto, o que vem na nossa mente? Alguns que gostam aí de assistir alguns programas de sábado, logo vão encontrar muita gente que gosta desse texto aqui, porque são pessoas que tomaram este texto e este momento da história para direcionar o seu coração a provar a Deus e a, de certa forma, ou de uma maneira direta, fazer de Deus, ou fazer com Deus, trocas. O Evangelho da Prosperidade, já ouviram falar dele? Isso aí, enche igreja. Vê as igrejas cheias lá
Vem aqui. Semana eu estava assistindo, eu gosto de assistir isso. Vem aqui. Está endividado? Pode vir. Quanto que você tem? Traz 100. Traz 100 reais aqui. Ou faz o nosso carnê de 100 reais. E você vai ver. Traz o testemunho. Aí lá vai a moça fazer o testemunho. Eu sou do tempo em que as pessoas testemunhavam a respeito de Cristo, da transformação que Cristo fazia. O testemunho é: eu tinha dívidas, agora não tenho mais. Graças ao carnê. Quantos de vocês já ouviram essas histórias? E talvez, aqui é um cuidado para todos vocês. Quantos de vocês não têm às vezes trazido suas ofertas e seus dízimos com o coração querendo comprar a Deus? Não faça isso. Eu vou dar para que Deus mude a minha situação. Ou você pegou uma semana que você pecou bastante, então traz o dinheiro. Você não pode comprar a Deus. E eu digo a você, não traga esse dinheiro. Deus não quer esse dinheiro que deseja comprá-lo. Deus não quer, Deus não faz questão. Ele é o dono de todo o dinheiro. Mas ele não é comprado por isso. O que ele está falando aqui para Israel é: eu quero o comportamento, a obediência, eu quero o coração. É isso que ele fala ao povo em Ageu, em Neemias: eu quero o coração, quero a prática correta, mas eu quero o coração, senão não quero. Pode sair, pode mudar de vida, mudar de postura. Felipe, vamos lá. O que eu tenho aqui a vocês, nesse trecho da palavra, eu penso que esta prova de Deus, que Deus está fazendo com eles, está propondo a eles, não é uma prova para todos os tempos ou para todas as pessoas. Ela não pode manipular o nosso coração, não pode manipular a igreja, no sentido de que que Deus, é garantido que Deus vai te dar. Eu já explico o meu ponto. Eu não creio nisso. Por isso eu trouxe essas relações que o pastor Mark Driscoll também expõe, e eu entendo que seja isso aqui. O que ele quer dizer? Ele faz um contraste entre promessas e princípios. Primeiro, há promessas que são para todas as pessoas em todos os tempos. Que tipo de promessa, Samir? Jesus. Jesus, você pode falar a Ele em todas as épocas, em todos os lugares, a respeito do que Ele fez. Isso é uma promessa para todo tempo, para todo lugar, a transformação que o Evangelho traz. A boa notícia, isso é algo que nós devemos falar e aplicar a todo tempo, todo lugar, todos os povos. Agora, há circunstâncias e promessas que são específicas. Nós estudamos há uns meses atrás, por exemplo, o caso da cura do servo do centurião. Ele chega a Cristo e fala: preciso na verdade, nem ele chega, os fariseus a quem chegam cobrando a Jesus que o servo precisava de cura e Jesus deveria curá-lo. Ele nem vê a Cristo e Cristo se espanta com a fé dele e ele é curado. Isso é uma promessa para todas as pessoas? Não. Deus pode fazer? Pode. Nós acabamos de orar com o Robson aqui a respeito da dona Laide e também do Giovanni. Deus já nos respondeu com milagres? Já. Mas isso é uma regra? Não. Então há promessas que podem acontecer para todos os momentos. Há promessas que podem ou são específicas para por exemplo, Pedro andar sobre as águas. Quem aqui já andou sobre as águas? Geralmente eles levantam a mão, né? Baixa a mão, que vocês não andaram não. Quem de vocês já viu um morto ressuscitar depois de 4 dias? Lembre aí outros. Multiplicação dos pães. Jesus fez 2 vezes. Isso é algo que acontece. Samir, lá em casa, quando vai a minha família toda, tem multiplicação. Ótimo. A comida da mãe é maravilhosa, né? Tem a multiplicação da mãe ali, mas não é como Jesus fez.
Aquilo é uma coisa específica para um momento, para um povo, para uma população, para uma circunstância. A cura da sogra de Pedro e tantas outras mais. Agora, como eu olho esse texto aqui? Eu penso que seja um momento único, assim como esses milagres que Jesus fez, o que Deus está fazendo aqui. Deus está provocando as pessoas a fazer prova deles, que Ele daria bênçãos à medida em que eles confiassem nele. Eu entendo que esta passagem é uma prova que Deus pede a eles, única, que não vale para os nossos dias. Muito pelo cuidado que eu creio que nós devemos ter, de gente que fica jogando com Deus. Veja, traga R$10 que você vai sair com 100, ou daqui uma semana você vai ter 100. Repare como é a vida dessas pessoas. Na verdade, os líderes estão cada vez mais ricos, e muitos daqueles que não têm nada estão cada vez mais pobres, endividados. Isso é do diabo, gente. E usar o texto bíblico para fazer isso não é devido, porque não é uma promessa que Deus faz para todos os momentos, para todas as pessoas. Calma, eu sei que vocês têm mais coisa para eu falar aqui. Por que você está falando isso? Veja só, a gente tem outros textos que eu acho bastante sério aqui, que a gente tem que considerar. Deuteronômio 6,16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse mesmo texto, Jesus usa na tentação contra o diabo, lembram disso? Quando o diabo fala, pula daqui, ou transforma essa... Tem um determinado momento, numa Lucas capítulo 7, ou 4, vamos lá, 4:12, só para tomar as palavras de Cristo na condição certa. Lucas capítulo 4, verso 12 diz assim: não ponha, o que havia sido dito antes? Verso 10, 9, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará a seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo está usando aqui algo que foi dito exatamente a respeito do filho, uma promessa ao filho. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo dito isto, tendo terminado todas essas coisas, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Temos aqui, então eu entendo que o momento em que Deus coloca-se aqui pedindo que o povo o provasse, foi uma questão única para aquela história, para aquele povo, para aquela audiência. Agora, eu entendo que nesta prova, nós temos princípios para todos os momentos da história. Quer ver? O texto de 2 Coríntios 9, Paulo vai dizer, aquele que semeia com abundância também ceifará. Mas isso é um mandamento, é uma garantia? Deus pode, e a probabilidade, o que Ele tem feito nas nossas vidas, geralmente é isso. Mas eu tenho que garantir isso? Nunca, não vou garantir isso. Olha, deu, ainda mais nesse tom, né? Pode trazer, dê aqui os R$100 que você tem aí, os únicos R$100 que você tem aí no seu bolso, que Deus, semana que vem, você vai ter 200. Não posso fazer isso. Não tenho paz para fazer isso com ninguém. Agora, creio que, como disse a vocês, há uma transformação no coração do crente em que o seu bolso serve a Deus. O que o evangelho da prosperidade e essas pessoas que fazem esse trocadilho, o que eles na verdade estão provocando ao povo, e às vezes tem dentro de vocês, é de fazer de Deus uma ponte para ganhar mais dinheiro. Se você estiver fazendo de Deus uma ponte para ganhar mais dinheiro, quem é o teu Deus de verdade? O dinheiro. Aquilo que nós amamos direciona os nossos gastos. Por isso que eu falei, presta atenção como está o seu cartão.
Presta atenção como está a sua conta. Presta atenção. Os nossos ídolos, eles exigem dinheiro. Mas tem gente que faz do dinheiro o grande ídolo e usa até o próprio Deus para alcançar mais. É isso que o Evangelho da Prosperidade tem feito. E é isso que às vezes dentro de nós, dentro do nosso coração existe. Toma cuidado. Deus não precisa disso. Lembra a oração que nós lemos aqui em Provérbios? Me dá satisfação, Senhor, naquilo que eu tenho. E Deus tem dado tanto a tantos de vocês. Tem sido de verdade abundante para com todos vocês. Por isso, o que Deus promete a essas pessoas é protegê-los. Veja só, Deus diz assim: ponham-me à prova, o verso 10 ali, ponham-me à prova, vejam se não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos, e entre todas as nações, então, os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Então você tem Deus protegendo, mandando chuvas. Naquela época você tinha a invasão de pestes, gafanhotos, chegavam nas plantações, acabavam com elas. Imagina isso, você dedicou meses ali cuidando, tal, vinha um gafanhoto, acabava com tudo. E Deus está dizendo: eu vou proteger vocês. E ainda vou fazer com que vocês sejam testemunhas, todas as nações chamarão vocês de felizes. É o que diz o verso 12, graças à boa mão do Senhor diante do seu povo. Felipe, por favor, próximo slide, vamos ver se... meu ponto final. A generosidade toca os nossos corações. Ou deveria tocar os nossos corações de tal forma em que você olhar para o dízimo não deveria ser pesado ao seu coração. Faz esse teste aí. É pesado para você trazer os dízimos aqui? O texto de Coríntios, 2 Coríntios 8 e 9, falam desse desejo por participar. O momento inicial da igreja, nos capítulos iniciais de Atos, você vê as pessoas dando de si, vendendo suas coisas. Lembra até que Ananias e Safira mentem ali, dizendo que venderam por um valor, e Pedro diz: olha, ninguém te pediu para fazer isso, não precisa nem mentir, você mentiu para o Espírito, aí morreu ali mesmo. Efésios, Paulo vai dizer que aquele que antes roubava, agora deve trabalhar para ter com o que contribuir. Repare, num tempo em que vivemos crise, nós lembramos que no céu não há crise, e Deus cuida do seu povo. Deus tem providenciado trabalhos para vocês, em dias que pessoas estão sem trabalho, estão enfrentando índices tão altos, nós vivemos aí de desemprego, e Deus está arrumando. E quantas vezes a contribuição e a generosidade do coração de outros irmãos está sendo aplicada na sua vida, ajudando a pagar as suas dívidas, aqueles que estão desempregados. Eu sei que nós participamos disso, nós vivemos isso aqui na igreja. Eu já fui alvo disso, da generosidade de vocês. Um coração de fato tocado e transformado por Cristo, porque Deus não deu daquilo que lhe sobrava, Deus deu na cruz o que lhe era melhor. Jesus vem na sua obediência toda, Ele cumpre toda a lei, é obediente. Ele dá sua vida na cruz, como uma forma de maior generosidade da parte de Deus, daquele que é ofendido, daquele que dá aquilo que lhe é mais precioso para resgatar os nossos corações. E se o seu coração não passou pela cruz, você nunca vai entender isso. Você não vai entender: puxa, mas como
Como eu, tirando da minha porcentagem, 10, 20, 30, como é que vai fechar? O cuidado de Deus com seu povo continua sendo vivo. Por isso Deus deseja sentar com você nos seus planos. Deus deseja sentar com você nos seus objetivos, onde você tem gastado, onde você tem investido. Olha só, primeira coisa que eu coloco ali é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito trabalhando em nossa vida é a maior prova de generosidade da parte de Deus. E isso deveria constranger o nosso coração. Eu não creio, eu entendo que os dízimos não foram apagados. Para mim, os dízimos foram ampliados. Tem gente que gosta de número, né? E aí, então, Samir, qual o número? Tem gente que chora com 10%. Imagina que eu falei, quantos eles davam lá? 20 a 30, hein? Ok, vamos dar um passo atrás. Gente, a generosidade do coração de vocês. Eu entendo que se Deus, na sombra, usava os 10%, ou usava esses recursos para beneficiar o seu povo, os irmãos do Novo Testamento, eles dão tudo, dão a vida, porque é um privilégio, é graça, é um privilégio participar das coisas dos santos. E existem coisas para se preocupar? Existem. O Novo Testamento vai dizer que aqueles que trabalham no ensino da igreja, eles devem receber dobrados honorários. Paulo vai brigar com a igreja de Coríntios, ou apelar aos coríntios, prestem atenção, vocês... eu e Barnabé não temos o direito de ter uma esposa, eu e Barnabé não temos o direito de sermos sustentados por vocês são prova do nosso ministério. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, tenho todo o direito de ser sustentado por vocês. Os levitas no Antigo Testamento, os pastores no Novo Testamento, os missionários, veja o quanto nós temos cooperado com missões na nossa igreja. E nós desejamos contribuir mais, irmãos, mas às vezes nos falta de fato recursos de vocês. O presbítero Nilton falou assim, não posso fazer. E às vezes é um sofrimento para a gente pagar coisas pequenas. Então você está apelando, está aproveitando para pegar o dinheiro, né? Gente, o dinheiro de vocês está girando para vocês mesmos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Nas coisas, na estrutura que nós temos aqui, pode lá ver, nós compramos cadeiras recentemente para o departamento infantil, e nós temos relatórios em que vão informando para onde estão indo os dízimos de vocês. Não tem coisa escondida, está claro. Os nossos missionários estão sendo sustentados lá pelos dinheiros, como vocês já ouviram, pastores. As necessidades dos irmãos, lembra lá, o dízimo era para cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, do necessitado, e o dízimo continua girando para essas pessoas. Pergunte a algum irmão diácono, para você ver como eles não têm trabalhado nesse sentido. É para isso que tem servido o dinheiro depositado aqui por vocês. Para vocês mesmos, para o bem de vocês. Para a edificação do povo, para a transformação do coração, porque como forma de dizermos, Deus, o dinheiro não é o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, e nós servimos a Ti com tudo que nós temos, tudo que nós somos. A palavra do presbítero Clóvis hoje de manhã, dizendo que a fé sem obras é morta, foi muito própria. O reverendo bispo, o apóstolo, o Dante aqui, orou na sua oração aqui, falou na sua oração, ele bem lembrou disso aqui, de que aquilo que cremos deve ser prático. Então é muito bonito, puxa, é verdade, que lindo contribuir. O presbítero Newton falou ali nisso, a gente canta o trecho de Davi, vê todo mundo lá dando a Deus com sinceridade, com abundância, mas na hora de você colocar a mão no seu bolso, você tem problemas. Toma cuidado se a generosidade de fato entrou no seu coração. Às vezes tem dificuldade de pagar um lanche para um jovem. E às vezes jovens, presta atenção, cuidado com vocês são os mais miseráveis. É verdade. A maior dificuldade para conseguir uma contribuição, abre o coração, gente.
Abre o coração para cuidar dos outros. Eu sei que às vezes tem dificuldade de trabalho e tudo mais, eu sei, mas toma cuidado, que nós quando somos jovens, somos muito egoístas, e que o povo está fazendo aqui é não dando todo o dízimo a Deus. Deus diz, ó, vocês são egoístas, Outro exercício aqui, a contribuição muda o nosso ser. Ontem, conversando com os jovens lá em casa, aquela conversa, né? Precisamos orar mais. Crente presbiteriano precisa orar mais. Aí eu só, ótimo, é isso mesmo. A gente precisa confessar mais uns aos outros. Ótimo, é isso mesmo. E aí eu lembrei a eles, irmãos, nós temos uma reunião de oração para isso. E disse, se vocês, irmãos presbíteros, diáconos, lembram aqui, toda reunião de oração nossa é dirigida por um presbítero. Isso foi espontâneo? Não, nós resolvemos organizar isso. Mas hoje há de uma forma, isso entrou tanto na nossa prática, que a maioria das vezes que você vem aqui de manhã na reunião de oração, ou domingo às 9 horas, você tem muitos presbíteros, que pelo exercício, passaram a gostar da oração. Eu estou esperando aqui a oração me atingir. Deus falar que eu preciso orar para... Aí Deus manda dificuldade para você. Você vai orar rapidinho, né? É o jeito de Deus trabalhar. Mas tem outras opções. Vem orar de manhã aqui com a gente. Aqueles que podem, venham orar aqui nas quintas-feiras. Aqueles que colocam seus corações, separa para você. Separa uma parte dos teus ganhos para abençoar irmãos. Uma coisa bonita que nós tínhamos no tempo do Antigo Testamento é que Deus falava que, olha, os limites das plantações não deviam ser colhidos. Deus diz assim, colhe tudo, mas deixa lá o limite da estrada, deixa isso lá. Por que, Deus? Aquele que está de passagem tenha o que comer. Para o estrangeiro, e Deus vai falar, lembra que vocês também foram estrangeiros e sofreram. A generosidade precisa transformar o nosso coração. Mas isso não vem como um sentimento, precisa ter prática. Precisa ter propósito. Então, ano que vem, coloca mais uma célula lá no teu planejamento. Ajuda ao próximo, auxílio. Eu sei que alguns orçamentos são bem apertados, mas tenta fazer o exercício, que pela prática você tem prazer. Tempos de crise testarão a nossa generosidade. Sabe aquela coisa? A minha esposa era professora de música. Quando o pai fica desempregado, qual que é a primeira coisa que é tirada? A professora de música, a aula de música. O Robertinho, não sei se ele está aqui hoje. Está aqui, pelo menos eu estava aí. Não, perdi o emprego. Primeira coisa que o cara tira o inglês. Tira a escola de música. Tempos de crise, você vai ser testado. A primeira coisa é, não dou dízimo. É o que eles estão vivendo aqui, presta atenção. Seca, chateação, Deus não tem produção. Então, dá, mas não dá. Dá só um pouquinho, mas não tem problema. Deus não vai ter problema. Deus fala para eles, olha, eu sei que você não está sendo coerente. Cuidado. E por fim, o nosso dinheiro revela o nosso ídolo, aonde tem sido colocados os nossos investimentos, ali revelam aquilo que nós amamos. E nós precisamos orar. Precisamos orar muito, para que todo o nosso ser esteja, de fato, a serviço do nosso Senhor. Tudo. Que Deus nos ajude a sermos generosos como Ele tem sido generoso conosco. Ele tem sido muito bom para nós. Tem sido muito bom. Que você enxergue isso. Que você consiga ter um coração bem maior do que você tem tido hoje. Eu também. Deus nos treine. Que Deus nos ajude. Para a gente de fato comprovar que não é o dinheiro que é o nosso Deus.
Deus é o nosso Deus. E que nós temos toda a alegria nele. Vamos orar? Senhor Deus, como falamos aqui, o Senhor Jesus Cristo, a tua bondosa mão tem cuidado de nós, e a palavra diz que aquele que não poupou o próprio Filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas que são necessárias. Ajuda o teu povo a crer e a amar isso, e viver por isso. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos a necessidade daqueles que estão à nossa volta, com uma carona, com uma comida, às vezes com uma roupa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos abundantes ao presentearmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a sermos hospitaleiros, a termos o nosso coração todo devoto a Ti, à medida em que não somente nós oramos por aqueles dízimos que são entregues aqui domingo após domingo e somos irresponsáveis com aquilo que está na nossa mão. Nos ajuda, porque devemos ser responsáveis com o que fica conosco, para também abençoar as outras pessoas, cuidar da nossa família, honrar as necessidades mais básicas da nossa vida e também daqueles que estão conosco e daqueles que estão carentes à nossa volta. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração parecido e cada vez mais igual ao Teu. Isso não tem sido fácil, e nós confessamos que o dinheiro de fato é um perigo para nós. Nos ajuda, Senhor, a que de fato Ele mostre que Ele também está sujeito a Ti, dentro dos nossos corações, dentro do nosso viver, que nossa fé não é uma fé só teórica, mas é uma fé prática, em que aquilo que cremos e cantamos também ganha vida, ganha prática em nosso viver também, no cuidado, na generosidade, no auxílio aos nossos irmãos missionários, no auxílio aos pastores, no auxílio aos irmãos necessitados, seja por estarem desempregados. E eu te peço, cuida deles, Senhor. Cuida deles que estão precisando aqui, que a nossa igreja tenha a visão, tenha o cuidado para também observar as necessidades deles. Cuida dos jovens, Senhor, para que eles tenham também, já desde jovens, um coração de fato todo entregue a Ti, cheio de generosidade. Cuida daqueles que têm bons trabalhos, aqueles que têm ganhado bastante. Ó Senhor, glórias a Ti por isso. Mas que eles não confiem nas riquezas. A Tua palavra nos alerta com relação a isso. Mas que eles demonstrem também toda a sua dependência a Ti, servindo e usando o dinheiro para abençoar o Teu povo, para glorificar o Teu nome, para Te honrar. Ajuda-nos nisso, Senhor, para a Tua igreja viver esses dias honrando o Teu nome acima de todas as coisas. Nos livra, Senhor, do legalismo, de criar regras para nós que não estão escritas na Tua palavra. Livra-nos também, Senhor, de uma vida de avareza em que nós não queremos contribuir, nós não queremos participar, e isso é uma vergonha para nós. Nós estamos abusando da Tua graça. Livra o Teu povo disso também. E nos dá Jesus em nossos corações. Teu Espírito nos dá essa realidade. Aplica isso ao nosso coração e transforma o nosso viver para a santidade plena diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, aquele que é o mais generoso. Para a Tua glória, Senhor, em nome dEle. Amém.